Para comentar esta iniciativa, essas mudanças, a gente conversa agora com o Nivaldi Júnior de Castro, que é coordenador do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico. Nivaldi, obrigado por estar aqui com a gente nesta tarde. Eu queria te ouvir sobre esta reforma que vai muito além da isenção, desta remodelação da tarifa social. Qual é a tua leitura do que se sabe até agora? Boa tarde. Bom, oi, Naga, tudo bem? Primeiro, obrigado aí por poder contribuir com esse esclarecimento de um tema tão relevante que afeta todo mundo, porque todo mundo consome energia elétrica cada vez mais, né? Essa medida provisória surpreendeu o mercado, né? Surpreendeu os agentes, dado que não houve nenhuma discussão prévia, né, como normalmente se faz, é uma tendência no setor elétrico, é uma tradição, sempre que tem alguma novidade profunda, se coloca e se debate, conversa com as associações, com os agentes, etc. Essa veio meio assim, mas no bojo dela, ela traz questões que já estavam sendo discutidas há muito tempo. Entende? E a gente pode dividir, como vocês já apresentaram aí de uma maneira muito clara e objetiva e didática, são três grandes eixos, né? Você tem um eixo, talvez assim, que é o eixo das tarifas sociais e tal, talvez com uma preocupação talvez eleitoreira, né? Dado aí a pouca credibilidade que o governo hoje tem. Então, eu acho que isso pode ser analisado assim sobre o viés mais de política eleitoral, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista, né, desse segmento da população, né, onde a energia elétrica tem um peso proporcional na sua renda muito elevado, é uma medida de política social. E como foi bem colocado, quem vai pagar são os outros consumidores. Então, é um subsídio cruzado, né? Não entra nada de recurso da União, nem poderia, né? Dada a fragilidade aí do equilíbrio econômico, o equilíbrio fiscal. Então, quem vai pagar são os outros consumidores e se paga através do CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que é um grande colchão onde o setor elétrico repassa custos, arrecada e repassa custos. Nesse caso, a estimativa é que seja um aumento de quase 2% sobre o CDE, né, de quase 4 bilhões. Hoje o CDE está em 40 bilhões estimado para esse ano, então significará aí 10%. Aí eu acho que não tem muito o que analisar. Os dados são muito consistentes, porque você tem um acesso hoje com a digitalização, conhecimento bem quem são as pessoas, e é aquela parcela da população que ganha até meio salário mínimo e aquela parcela que vai ter um desconto de meio salário mínimo a um salário mínimo. Então, aí está tranquilo. O outro pilar da reforma é de abertura de mercado. Já é uma tendência mundial, como você muito bem colocou, isso acontece na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, etc. O nosso grupo está fazendo uma pesquisa muito consistente sobre abertura de mercado, visitamos a Itália, a Espanha e Portugal para analisar os detalhes. É um processo longo, não é um processo curto, assim. Então, um receio que nós temos de cara é fixar datas e não condicionantes para abertura de mercado. Isso aí é um risco muito grande, porque se você fixa uma data, você não faz nada, você acaba obrigando, fazendo uma transição muito... E não é nada simples, porque por baixo dessa decisão você tem uma série de decisões, contratos legados que ainda estão em vigor, distribuidoras que compraram em leilão, a criação de um supridor de última instância para atender aquelas pessoas que são inadimplentes ou que uma comercializadora quebra. Então, aí é uma crítica nossa bastante contundente de não fixar data, 1º de março de 27, 1º de março de 28, e sim fixar critérios para que essa transição possa se dar. Você tem uma ideia, na Europa demorou em média de 15 a 20 anos, só para ter uma ideia da gravidade disso. E terceiro vetor, que é onde talvez o mais
mais importante, porque vai fazer uma distribuição de custos. Hoje, é o consumidor cativo, é aquele que o ministro falou que é sujeito ao monopólio, etc., mas isso é uma tradição, não tem nada de estranho, né? As distribuidoras no Brasil, como no passado em outros países, elas eram responsáveis pelo investimento em rede, né? Que é a rede de distribuição, e a comercialização e a compra de energia. No Brasil, isso foi muito útil, porque as distribuidoras compravam energia em leilão e, com isso, viabilizavam investimentos das grandes usinas hidrelétricas, etc., entende? Mas aí, o que acontece? É o consumidor cativo, ainda hoje eu, você, a grande maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo, é que pagamos, entende, essa, vamos dizer assim, uma série de impostos e de jabutis que entram no CDE. Por exemplo, nós pagamos a energia de Angra 1 e Angra 2. E essa energia ela é fundamental para garantir o equilíbrio entre oferta e demanda. E o consumidor livre não paga nada por essa energia, que é mais cara. Então, a ideia que está implícita no governo é você diluir esse pagamento que hoje está no mercado cativo por todos os consumidores livres. Ainda mais, só para concluir e passar aí para você, ainda mais como se a tendência é todo mundo ir para o consumidor livre, então é bom que você reduza gradativamente o que hoje o consumidor cativo paga, porque esses consumidores vão praticamente vão sumir, né? Como indica isso. Eu vou poder escolher um comercializador, mas vou continuar pagando pelo uso da rede, a chamada tarifa fio. Então, é um movimento com muito detalhe que joga, né, para o mercado livre acabar com energia incentivada, pagar pela geração distribuída, o incentivo que é dado pela geração distribuída. Por enquanto é isso, Naga, por favor. Professor, sobre este reequilíbrio de custos e benefícios, o senhor entende que tudo que deveria ser colocado nesta conta de fato será? Pergunto isso porque a grande linha de benefícios que cresceu barbaramente nos últimos anos, que é o incentivo às energias renováveis, um item absolutamente importante, essencial no debate da transição energética, não tem participação expressiva nesta conta. Adianta reequilibrar esta conta tirando alguns itens? A sua crítica é absolutamente pertinente, né? E talvez o governo não quis comprar essa briga, né? Porque é uma briga muito pesada, porque hoje a geração distribuída, a micro e mini geração distribuída, que é as famílias que têm telhado e que têm dinheiro e que colocam painel solar nos seus tetos, elas ganham um subsídio dos consumidores que não têm telhado, ou têm telhado, ou têm dinheiro, mas não investem nisso. Aí o governo não quis fazer essa divisão. E realmente esse segmento é um segmento que está gerando um desequilíbrio no sistema elétrico brasileiro, um desequilíbrio elétrico, né? O INS está tendo que cortar a geração de energia, porque tem muito mais oferta do que demanda, né? E, por outro lado, esse incentivo vai continuar pesando. A última lei que determinou a manutenção desse subsídio é um subsídio que vai diminuindo, mas até 2045. Então, ele vai continuar pesando e esse peso vai ser pago, possivelmente, pelo mercado livre como um todo. E aí, no mercado livre, a gente tem que considerar que uma coisa é o consumidor, né? Poder escolher da onde vai comprar. Na realidade, o ministro está errado, eu não vou escolher pela fonte, eu vou escolher pela distribuidora. Muitas distribuidoras vão fazer oferta, né, em contratos menos curtos, de 1 ano, de 6 meses, como é feito na Europa de uma maneira geral, e aí o consumidor vai poder escolher. Mas quando parte desse custo, dessa redivisão, vai para o mercado industrial, vai para os consumidores unitários, isso é muito arriscado, porque você acaba gerando um componente de inflação, já que a energia elétrica está na estrutura de custo de todos os bens e serviços, né? Se eu
aumento à energia elétrica que vai ser pago por uma siderúrgica, isso aí gera um efeito em cadeia. Então, talvez aí esteja um problema que não tenha sido bem equacionado na formulação dessa medida provisória. Esse aspecto é interessantíssimo, professor. Interessantíssimo porque é uma conta que hoje o consumidor livre assim, passa ao largo, né? Não bota na ponta do lápis. Agora, conceitualmente, tirando esta ausência de alguns dos subsídios na conta ou na intenção desse reequilíbrio de custos, professor, a ideia, o DNA desta ideia, dessa terceira perna do tripé, de chamar todos os custos, chamar boa parte dos benefícios, colocar tudo numa tabela do Excel e repactuar esta redistribuição dos custos, parece ser uma medida tecnicamente adequada? A conta estava pesando muito para o consumidor cativo e pouco para o Mercado Livre? É isso. Aí a gente tem que diferenciar no mercado cativo o gerador do consumidor. E se eu faço essa separação, a gente tem que considerar, e foi a pergunta muito, muito pertinente que você fez, que a geração distribuída, a pessoa é um consumidor e é um produtor. E aí ela não entrou na conta, né? Hoje ainda tem, e isso vai diminuir, mas os geradores de energia incentivada, que é a energia eólica e solar, entende? Eles vão continuar tendo um desconto, um subsídio de, acho que 50%, né, na tarifa de uso da rede de distribuição e na tarifa de uso da rede de transmissão. E qual é o argumento desse subsídio? Não, nós precisamos incentivar essa energia. Mas essa energia hoje é uma das mais baratas, é a mais barata que a gente tem hoje no nosso portfólio de contratos, né? Que é a energia hidrelétrica, que é a mais cara, a energia eólica, que é menos cara, e a energia solar, que é baratíssima. E essas fontes continuam tendo um subsídio na geração e não faz menor sentido, porque já são, notadamente eólica e solar, já são indústrias maduras. No começo faz sentido uma indústria nascente, você incentivar, como foi feito em vários países da Europa. Mas eles cortaram. Aqui a gente não conseguiu cortar. E por que a gente não consegue cortar? E aí vai uma camada a mais aqui da nossa análise aqui, que é aquilo que você falou do jabutis. O jabutis, ele se cria onde? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. E por quê? Porque os lobistas perceberam, né, que o protagonismo do governo federal na formulação de política energética veio se deteriorando há muitos anos, desde o final do governo Lula. Então, hoje, quem faz a política energética é praticamente o Senado com os seus jabutis, né? Você vê agora, saiu a proposta de energia eólica offshore, mas dentro dela tem manter o subsídio para a energia elétrica de usinas termoelétricas a carvão até 2050. Entende? Então, ali no Congresso é que eu acho que essa medida provisória ela vai ser completamente assim, deturpada por conta dessas pressões de grupos econômicos que vêm hoje, já há muitos anos, se firmando ali dentro, prejudicando muito a formulação da política energética. A medida provisória é uma medida meio radical, né? Porque como você bem analisou aí, é uma mudança radical, mas você tem pouco tempo para analisar e ela já começa amanhã, entende? Então, eu acho que ali no Congresso é que nós vamos ter certamente muito que discutir pelas próximas semanas, viu, Naga? Estaremos vigilantes aqui, professor. Para a gente terminar essa ótima conversa, professor, eu queria ouvir... O senhor mencionou que a CDE pode ter uma elevação aí em torno de 2% com esta nova tarifa social. O governo, o MME cita algum impacto ali pouco superior a 1% para os demais consumidores, como
necessário para reequilibrar este custo para a isenção desta base da pirâmide. É possível dizer, professor, que, dado o modelo que se apresentou hoje, ainda que faltem detalhes, e este modelo pode mudar no Congresso Nacional, se começa a vigorar hoje e não muda nada, a conta de energia do consumidor cativo pode aumentar aí alguma coisa em torno de 1,5%, 2%? Esse número parece razoável? Não, isso está previsto, né? O governo fez esse cálculo e, como eu falei, é muito fácil fazer esse cálculo porque as distribuidoras informam a ANEEL, que é a melhor agência reguladora de infraestrutura do Brasil, informa e é bem fácil você pegar esses dados, tá? Então, com relação a isso, mas como, né, a tendência é todo mundo, é um estímulo, você ir para o mercado livre, você está entendendo? O que vai ficar no mercado cativo, né? Então eu tenho que levar para o mercado livre também o pagamento da CDE. E aí esse aqui é o item 3. Eu vou tentar, entre aspas, socializar o pagamento da CDE, que hoje em dia a grande parte é feita no mercado cativo. Então, se eu estimulo a abertura do mercado e faço com que o mercado livre assuma custos dentro do pagamento da CDE, eu estou tendendo a um equilíbrio. A minha única ressalva é, se eu onero o setor industrial, é problemático. O Brasil perde competitividade, tem um vetor inflacionário aí, né, de multiplicador, talvez aí é que seja talvez o maior risco, mas certamente a gente vai ter tempo para analisar isso, né? A grosso modo, são medidas que vão de acordo com a política social, independente se é um caráter eleitoreiro, vai de acordo com o cenário internacional, que é liberalização de mercado, que dá mais eficiência, concorrência, né? Deixa para a distribuidora a responsabilidade só pelo investimento na rede de distribuição, de São Paulo, do Rio, de Minas, etc., né? E procura dividir custos, né, dos subsídios, ciente de que alguns desses subsídios não fazem mais sentido. Para energia eólica e solar, não faz menor sentido, porque é uma indústria madura, entende? Não faz menor sentido dar subsídio para termoelétrica a carvão. Por quê? Porque a transição energética é contra isso. Então, ali talvez é que possa ser com o tempo melhorado. Ok? Muito bem. Não, perfeito. Foi uma ótima conversa, professor. Já convido o senhor para uma próxima, para a gente falar, por exemplo, do curtailment e de outros problemas do setor elétrico. A gente conversou com o professor Nivaldo Júnior de Castro, que é o coordenador do GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Professor, muitíssimo obrigado. Boa tarde de quarta-feira ao senhor. Ok, obrigado a todos, muito obrigado. Estamos sempre aqui à disposição para contribuir com o conhecimento que a gente gera na universidade para a sociedade brasileira, e vocês são um veículo muito importante de levar isso para a sociedade. Muito obrigado, Nádia. Eu que agradeço, professor. Até mais.